O Oscar, um dos eventos mais aguardados e celebrados entre aqueles que cultuam a sétima arte, está enfrentando um momento de baixa, ou melhor dizendo, sobrevivendo a um período de baixa. Isso porque, desde 2014, a cerimônia tem amargado baixas de audiência ano após ano, culminando na queda brusca na edição do ano passado, com 9,85 milhões de pessoas acompanhando a cerimônia, uma queda de mais de 50% em relação a 2020, que já tinha tido uma audiência pouco expressiva. Cinéfilos, críticos e entusiastas vêm tentando explicar os motivos que estão ocasionando essa queda gradativa do interesse do público por um dos eventos mais tradicionais da TV e do cinema. Uma delas seria a falta de inclusão e representatividade nas premiações, algo que ficou escancarado na edição de 2016, onde os prêmios para atores e atrizes contavam apenas com candidatos da cor branca. A mesma crítica pode ser aplicada na questão do gênero, onde, a título de exemplo, em quase 100 anos de história, apenas 2 mulheres venceram o Oscar na categoria de melhor direção: Catherine Bigelow, por Guerra ao Terror, em 2010, e Chloe Zhao, por Nomadland, no ano passado. A vitória desta última, inclusive, mostra que aos poucos, as diversas críticas e movimentações contrárias a práticas discriminatórias estão surtindo efeito e a academia tem repensado seus valores, embora ainda a passos muito lentos do modelo ideal. Mas, passando do criador para a criatura, essa falta de inclusão também parece se estender para as obras cinematográficas que são indicadas para as premiações mais importantes do Oscar. As categorias de melhor ator/atriz, de melhor direção e o almejado prêmio de melhor filme parecem estar sempre reclusos a gêneros específicos de produção mais artísticas, por assim dizer, como dramas, épicos, filmes de guerra, romances e musicais. Não à toa, entre os filmes mais premiados temos obras como Titanic, um romance com fortes elementos de drama histórico, Ben-Hur, um épico que contém a temática religiosa, Amor Sublime Amor, de 1961, uma versão moderna de Romeu e Julieta em forma de musical, e O Paciente Inglês, um drama ambientado na Segunda Guerra Mundial. Longe de questionar a qualidade das obras ditas, mas se analisarmos exclusivamente a categoria Melhor Filme, esse padrão se torna ainda mais escancarado. No entanto, na edição de 2004, uma obra conseguiu quebrar esse estigma: O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, filme dirigido por Peter Jackson que não só foi capaz de se igualar a Titanic e Ben-Hur como um dos mais premiados da história do Oscar, com 11 estatuetas, como foi o único filme de fantasia a ganhar o prêmio de melhor filme, algo que não havia sido conquistado até então, e 19 anos depois, nem desde então. Apesar da importância desse feito, ele continua sendo um ponto fora da curva na trajetória do Oscar, que parece seguir com uma predileção para premiar determinados tipos de filmes em detrimento de outros. É esse tipo de visão limitada que impediu a premiação ou mesmo a indicação de filmes excepcionais como O Exorcista, de 1973, Clube da Luta, de 1999 e O Cavaleiro das Trevas, de 2008. Falando nesse último, o filme de Christopher Nolan segue como um dos mais bem avaliados da história do cinema, mas que se limitou a indicações e prêmios técnicos e ao amargo Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante para Heath Ledger. Mais do que pelo fato de ser um filme de super-heróis e carregar toda a desvalorização que isso acarreta, a academia parece fazer pouco caso de filmes blockbusters, que tendem para gêneros como ação, aventura, ficção e fantasia, e preferem obras com orçamentos mais modestos, mas que tenham uma boa repercussão com público e crítica, e que se enquadrem melhor nos formatos já mencionados. E para essa edição, de 2022, o padrão se repete. Embora tenhamos um filme mais voltado ao espetáculo e bilheteria, concorrendo ao melhor filme com Duna, parte 1, os demais indicados refletem a já mencionada predileção da academia por certos tipos de filme, mais do que pela qualidade dos mesmos e apreço do público. E nisso, nenhum exemplo é melhor para uma análise de caso do que Não Olhe Pra Cima, comédia paródia do diretor Adam McKay, e que conseguiu angariar um espaço entre os 10 filmes indicados ao maior prêmio da cerimônia. A obra, que inicialmente foi concebida como uma crítica aos problemas ambientais, comumente abordados como secundário pela mídia e os governantes mundiais, acabou tendo seu conceito drasticamente ampliado pelo público, para uma sátira contra grupos negacionistas da ciência, ao capitalismo desenfreado, ao movimento antivacina e aos terraplanistas e tudo o que se possa imaginar. O resultado disso foi um filme que conseguiu ótimos números de visualizações no serviço de streaming da Netflix, graças também ao seu elenco de grandes estrelas, mas dividiu opiniões pelo seu cunho sarcástico exagerado e tom desequilibrado. A trama já é de conhecimento popular.
um grupo de astrônomos descobre um cometa vindo em direção ao planeta Terra, de proporções capazes de destruir a vida existente. Eles rumam para a Casa Branca para avisar a presidente dos Estados Unidos sobre a tragédia iminente, mas essa se mostra desinteressada com a notícia e mais preocupada em garantir a sua reeleição, que poderia ser comprometida com um estado de pânico generalizado. Diante do total descaso dos líderes políticos, os protagonistas tentam desesperadamente alertar a população para que uma providência seja tomada, mas são desacreditados pelo público em geral, e mesmo quando há uma ínfima chance de algo ser feito para impedir a catástrofe, os interesses escusos daqueles que detêm o poder e influência podem e provavelmente vão colocar tudo a perder. Antes de mais nada, é importante esclarecer que Não Olhe Pra Cima não é um filme ruim. Seu roteiro tem momentos astutos, sua crítica tem fundamento, e no atual cenário mundial é bastante pertinente. Seu elenco é repleto de talentos inquestionáveis, com grandes atuações vindas de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e tantos outros. E o diretor consegue criar momentos de humor e drama genuinamente impactantes, ainda que nem sempre o tom se mantenha coeso. Mas, seria ele o fato merecedor da indicação a melhor filme? Se compararmos a títulos que têm um perfil mais adequado para a academia dar o maior prêmio da noite, temos exemplos filmes esnobados como Tic Tic Boom, de Lin-Manuel Maria, A Filha Perdida, estreia na direção de Maggie Gyllenhaal, e O Último Duelo, de Ridley Scott, que é possivelmente o filme mais esnobado do ano, tanto pelo Oscar quanto pelo próprio público. Todos esses filmes foram mais aclamados do que a obra de Adam McKay, conforme se conclui dos percentuais adquiridos em sites agregadores de nota como Rotten Tomatoes, Metacritic e o IMDb. Por mais que Ataque dos Cães, título exclusivo da Netflix, seja o grande favorito da noite, que conseguiu notas dos críticos de 55% no Rotten e 49% no Metacritic, em detrimento de filmes como O Último Duelo, que tem 85% e 67% de aprovação da crítica, nos mesmos sites, deixa nítido que o tradicionalismo do Oscar em escolher seus favoritos do ano importa mais do que a qualidade real da obra em si. E quando essa comparação se estende aos grandes blockbusters do ano, que em sua maioria são filmes de super-heróis, esse tradicionalismo se torna ainda mais incômodo. O já citado exemplo de O Cavaleiro das Trevas foi um dos mais revoltantes com o público, mesmo com um percentual invejável de aprovação de 94% e 84% no Rotten e Metacritic, sequer teve o direito a uma indicação, mesmo com recepção melhor do que outros títulos como O Leitor e o próprio vencedor da edição de 2009, Quem Quer Ser o Milionário. Nessa edição, Não Olhe Para Cima desbancou filmes como O Esquadrão Suicida, 007 Sem Tempo Para Morrer, Um Lugar Silencioso Parte 2 e o exemplo mais criticado pela sua ausência, Homem-Aranha Sem Volta Para Casa. Todos esses blockbusters de sucesso com o público e com a crítica, e que foram melhor avaliados do que o filme de Adam McKay, mas que, novamente, não conseguem fugir de meras indicações a prêmios técnicos. O caso de Homem-Aranha Sem Volta Para Casa não conseguir uma última vaga entre os indicados gerou um debate entre o público e até mesmo entre membros do mainstream, como o diretor/roteirista Kevin Smith e o apresentador Jimmy Kimmel, que inclusive fez uma crítica direta ao fato do terceiro filme do Aranha não ter conseguido uma indicação, enquanto Não Olhe Pra Cima terminou entre os concorrentes. Para muitos que se coadunam com a maneira da academia de pensar, filmes como Sem Volta Para Casa, Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, O Esquadrão Suicida e 007 Sem Tempo Para Morrer, são obras superficiais feitas para agradar o público e render altos números de bilheteria, mas sem valor artístico suficiente que justifique seu reconhecimento nas categorias mais importantes do Oscar, sendo relegados a prêmios de consolação em categorias técnicas como melhores efeitos visuais, som e edição de som. Para outros, trata-se de um raciocínio arcaico que impede a academia de realmente ter coesão e bom senso na hora de premiar o verdadeiro melhor filme do ano, ou mesmo escolher os indicados que são merecedores da premiação, já que não se considera a qualidade, e sim se o tipo de filme encaixa no que a academia aprecia. O que nos traz de volta à questão do mencionado tradicionalismo do Oscar, que esnoba determinados tipos de filmes, como o tão comentado subgênero de super-heróis, independentemente da sua qualidade ser superior a de outros filmes que são mais oscarizáveis, por assim dizer. Não Olhe Para Cima acaba sendo um perfeito exemplo dessa prática aqui, assim como o histórico do Oscar em excluir minorias das principais indicações da noite, também não contém a sensibilidade de incluir títulos que estejam distantes do formato que a academia tende a premiar, mas que são considerados melhores do que esses, de maneira quase unânime. Querendo ou não, essa prática pode ter influência na gradativa queda da audiência da premiação na TV, ainda que não seja a única razão por trás desse aparente desinteresse do público. Prova disso foi a criação da categoria Fan Favorite, que, como o próprio nome indica, são filmes que serão premiados como um favorito dos fãs, através de votação pelas redes sociais.
Essa que é uma forma de consolar os fãs de títulos populares que não foram indicados, algo que quase ocorreu com a quase criação da categoria Melhor Filme Popular durante a época de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. No entanto, a categoria foi tão abrupta e mal pensada que existe o risco de filmes indicados como Duna, Ataque dos Cães e o próprio Homem-Aranha Sem Volta para Casa serem derrotados por Cinderela, filme exclusivo do Amazon Prime, de qualidade bastante duvidosa, mas que ganhou força na disputa devido à fanbase da atriz/cantora Camila Cabello. Infelizmente, o filme Não Olhe Para Cima surge como Martin em meio aos indicados, por escancarar esse problema estrutural da academia, e há pouca probabilidade que ele se consagre como vencedor. Pelo menos, o filme detém o mérito de poder amplificar ainda mais o aspecto crítico de seu enredo e abraçar o Oscar como mais um dos grupos que, ao invés de tentar entender e resolver o problema real, preferiu se negar a olhar para cima.